Em Conversa ao Norte Entrevista, a senadora professora Dorinha fala a respeito dos desafios para a educação no Brasil, propõe um pacto nacional para o setor e aborda outro tema onde atua fortemente: a participação da mulher na política. Lei de sua coautoria, que valoriza profissionais da educação básica. E nós estamos falando que, na verdade, o piso é o menor vencimento. À medida que é o menor vencimento, eu tenho que ter uma carreira. E a carreira, então, ela reafirma a necessidade de ter uma carreira. Isso vai ter um impacto na questão do financiamento para aquele município, porque passa a ser uma condicionalidade para o município e o Estado acessar recursos públicos. Ela também estabelece critério de avaliação profissional, direito à formação continuada, e quando coloca vários princípios, ela também traz um elemento que é importante, ela coloca a questão do procedimento de avaliação. A nossa luta para que o profissional tenha espaço de formação, entre no sistema por concurso público, que gratificações possam ser criadas para incentivo ao exercício, um professor que tem que atuar em determinada situação que exija, que seja diferenciado. Uma coisa é eu tenho um professor trabalhando numa escola aqui do centro de Palmas, outra coisa quando eu tenho um professor que tem que ir para uma aldeia indígena, ou tem que atuar numa escola do campo. Ele vem numa resposta à nossa dificuldade hoje de ter profissionais que queiram atuar na educação. Não é incomum, infelizmente, bons professores, bons profissionais que acabam indo para uma outra carreira durante o tempo de magistério, mas começam a fazer um curso de direito, um curso de psicologia, de outras áreas, como uma busca de resposta em relação à remuneração. E aí, esse professor que não está nem satisfeito com a sua própria profissão, será que ele incentiva um aluno do ensino médio a, na hora de buscar a profissão, querer ser professor? Desafios de se lutar pela educação. Ou seja, em nenhuma campanha política, qualquer candidato que seja, diga, eu sou contra a educação. Não, todo mundo valoriza, a educação é muito importante, nenhum país vai mudar se não for pela educação, mas a gente, no Congresso, tem uma luta permanente para garantir que não se perca recurso. Eu fui relatora da maior estrutura de financiamento hoje da educação, que foi o Fundeb, foi uma grande briga, porque na hora de sentar à mesa com economistas, embora eles reconheçam que educação é um grande capital, acham que já tem dinheiro demais, que 25% do orçamento é muito recurso. Uma outra parte de quem enfrenta a educação diz que a educação é bom, mas a educação brasileira tem péssimos resultados, por isso ele quer justificar o não investimento, como se isso fosse resposta. Ao contrário, se eu tenho dificuldades, tenho resultados desafiadores, o que nós temos que fazer é investir mais. Num caminho, os números mostram hoje, infelizmente, que os professores no Brasil estão sendo formados, a grande maioria dos professores estão sendo formados em cursos à distância, o que é uma incoerência para um país que diz que a educação é prioridade. Proposta de um pacto nacional pela educação. Quando você pega as metas que foram estabelecidas, o percentual de cumprimento das metas não chega a 20%. Nós vamos repetir metas que foram prometidas há 20 anos atrás. Elas não foram cumpridas no plano anterior, não estão sendo cumpridas neste plano e não tem consequência. A minha proposta é que nós possamos fazer o debate, construir o novo Plano Nacional de Educação, sim, mas enquanto ele está no processo de construção e o outro demorou mais de 4 anos para ser aprovado no Congresso, é que a gente não fique sem nada. Nós devemos prorrogar, na minha opinião, as metas, que a grande maioria serão repetidas agora, e também tenho uma opinião, quando eu digo desse pacto nacional, é que ao invés de eu ter 20 metas em que tudo é importante,
nós pudéssemos estabelecer algumas metas, um número menor de metas, mas centralizantes. Quando a gente, o que eu estou chamando disso, desse centralizante? O que é inegociável? Na minha opinião, a carreira que envolve formação inicial e continuada em uma carreira atrativa, ela é um pilar. Você pode ter um prédio maravilhoso, com piscina, com refeitório, com uma boa biblioteca. Se você não tiver bons profissionais, aquele é um bom prédio, mas ele não vai conseguir se estruturar para garantir a educação. Com isso, eu estou dizendo que a infraestrutura não é importante? Não, a infraestrutura é um pilar, mas eu não posso dizer que ela é mais importante do que eu ter um profissional respeitado, bem formado, qualificado, porque eu possa cobrar responsabilidades dele. O piso nacional da enfermagem está sendo pago, ou vai ser pago, durante todo o seu processo de execução, pelo governo federal. A educação não pode ser diferente. Eu tenho que, os municípios e estados estão colocando a sua parte, mas a complementação tem que vir da União. E a União, 70% do seu orçamento vai só para o ensino superior. Quando eu coloco de estabelecer prioridade, como é que eu vou conseguir ter um ensino fundamental de qualidade ou um ensino médio de qualidade para que ele seja um bom profissional, se eu não focar na alfabetização? É nesta base que eu gostaria de que a gente pudesse avançar num pacto nacional pela educação, que hoje quem é prefeito hoje no município e é ligado a partido A, amanhã é o do B, é uma outra corrente, se um pacto está comprometido, aquilo que foi comprometido não pode ser mudado. Nós vemos, em muitos casos, bons projetos, boas ações, que são interrompidas por mudança política. Participação da mulher na política. Quantas mulheres são presidentes de partidos políticos? Alguma vez, alguma mulher foi presidente da Câmara? Alguma mulher foi presidente do Senado? A bancada feminina na Câmara, quando eu assumi como deputada em 2011, nós éramos 43 deputadas, 41 deputadas, 43, oscilando, porque alguma saía, às vezes, eventualmente, para ocupar alguma função pública, mas era um percentual abaixo de 10%. Hoje, a Câmara dos Deputados tem 93 mulheres deputadas federais. Isso veio por acaso? Não, é um trabalho permanente de parceria com o TSE, parceria com a Procuradoria-Geral da República, parceria com as instituições partidárias de mulheres, né? Quase todos os partidos hoje, por uma exigência que nós lutamos para que houvesse na lei, para que todos os partidos criassem os seus órgãos de representação feminina. Já foi aprovado no Senado e está na Câmara uma PEC que estabelece cadeira efetiva. O que é isso? Não é só concorrência. No mínimo, que nós tenhamos sempre a representação de mulheres, que fosse crescente. A ideia é que comece com 15 e vá crescendo a no mínimo, 30% das vagas obrigatórias. Aí não é candidatura. Então, hoje, no Brasil, nós temos pelo menos cerca de quase 1.000 municípios que não tem nenhuma mulher vereadora. Eu mesma fui autora de um projeto colocando essa obrigatoriedade. Eu fui provocada na época, aqui em Palmas, por algumas vereadoras que estavam terminando o mandato e na Câmara seguinte não tinha nenhuma mulher na capital. E assim muitos municípios. A nossa proposta de cota é que não tenha nenhuma Assembleia Legislativa que não tenha mulheres, e nem a representação de nenhum estado. Hoje, por exemplo, o Tocantins não tem nenhuma deputada federal. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.